São só dois textos nesta noite. João 5,17 e 17,4. O capítulo 17,4 e depois isso, João 5,17 e 17,4. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora. As crianças podem ir para o culto infantil, estarão ali aprendendo a palavra do Senhor. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora o capítulo 17, versículo 4, por gentileza. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. O capítulo 19, versículo 30, nós leremos num outro momento, tá certo? Meus irmãos, hoje nós estamos muito felizes por estarmos aqui, reunidos em torno desse tema tão importante para nós, que é falar sobre o trabalho. Ontem nós comemoramos o Dia do Trabalhador, que não é uma data apenas comemorada no Brasil, é uma data comemorada em várias partes do mundo, não é? O 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Esse dia, ele foi, na verdade, instituído, 1º de maio, foi instituído na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1886. Mas aqui no Brasil, ele foi oficializado em 1925 pelo então presidente Arthur Bernardes. Então, nós entendemos, não é, que o 1º de maio é uma data comemorada em todo o mundo, praticamente. É uma data onde se celebra o trabalho. A irmã Nídia falou algo muito interessante aqui, porque hoje nós estamos diante de um quadro que às vezes traz para nós uma tristeza. Pessoas que precisam trabalhar, precisam de uma vaga no mercado de trabalho e não estão conseguindo, e nós cremos que isso vai passar, as coisas vão melhorar, não é? E essas pessoas serão abençoadas e tenho certeza de que estarão colocadas brevemente. O Senhor há de abençoar essas vidas. Eu tenho certeza, meus irmãos, de que esperança é um sentimento que está presente no coração de todo brasileiro, de todo povo, principalmente daqueles que creem e confiam no Senhor. Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece aquilo que vai no nosso coração e Ele sabe daquilo que precisamos nesta atual conjuntura que nós estamos vivendo. Por isso, vamos confiar no Senhor e Ele vai cuidar de nós. Mas nesta noite, eu queria falar para vocês de um outro trabalhador. Um homem que esteve aqui nesta terra e ele trabalhou intensamente. Uma pessoa cujos frutos do seu trabalho estão presentes mundo afora. Aqui nesta noite, nós estamos vendo frutos do trabalho deste homem extraordinário que veio a este planeta com uma missão dada pelo Pai. Eu queria falar com vocês nesta noite sobre Jesus, um trabalhador por excelência. Ele é aquele que veio trabalhar, e trabalhou muito. Se você ler a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, se você estudar a vida de Jesus nos evangelhos, você verá que Jesus trabalhou o tempo todo. Ele esteve nesse mundo por aproximadamente 33 anos. Desses 33 anos, nós sabemos pouco dos seus primeiros 30 anos, não é? Pouca coisa, pouca informação nos é dada, mas todo o seu ministério, todo o seu trabalho foi realizado dentro de 3 anos aproximadamente. Nesses 3 anos, Jesus, ele ensinou, ele pregou, ele atendeu pessoas, ele curou enfermos, ele ajudou pessoas que estavam passando por muitas dificuldades. Você verá que nos 4 evangelhos, relatos e mais relatos de Jesus trabalhando o tempo todo. Ele não parava. E quando as pessoas achavam que ele iria se retirar a algum lugar para descansar,
o texto bíblico vai nos dizer, vários textos, que ele era procurado pelas multidões, as multidões descobriam onde ele estava, então iam até ele, e ele nunca deixava alguém sem um atendimento, sem uma palavra, sem algo que pudesse colaborar para melhorar a vida daquela pessoa que o procurava. Você vai ver que procuravam Jesus durante o dia, procuravam Jesus durante a noite, procuravam Jesus em várias situações, e em cada situação que ele era procurado, ele atendia as pessoas. Ele trabalhava o tempo todo, ele nunca fugiu do seu trabalho. Os discípulos o acompanhavam, e várias vezes os discípulos iam descansar, e ao invés de Jesus também descansar, ele se retirava a algum lugar isolado e ele passava a noite inteira em oração, orando pelos seus discípulos, orando pelas pessoas que ouviriam os seus ensinamentos no dia seguinte. O tempo todo Jesus estava trabalhando. Ele trabalhou o tempo todo, foi um trabalhador por excelência. Às vezes, você vai ver Jesus conversando com uma pessoa apenas, ele tratando apenas com uma pessoa. Às vezes, nos seus atendimentos pessoais, uma pessoa era beneficiada por Jesus. Às vezes, uma multidão inteira, como no momento em que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou toda uma multidão. Em outros momentos, ele atendia uma família. Havia momentos que ele separava para os seus discípulos, ele ensinava a seus discípulos, ele tirava tempo para passar profundos ensinamentos para os seus discípulos. Jesus trabalhou muito nesta terra. E aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, ele havia acabado de curar um coxo num tanque chamado Betesda. Ele havia acabado de ajudar pessoas e ele foi recriminado pelos líderes religiosos porque ele fez isso num sábado. Porque o judeu havia trazido para o sábado algumas questões que a lei original não tinha. O judeu, o líder religioso, tinha tornado o sábado um fardo insuportável. E Jesus, então, quando foi interpelado pelo fato de não estar guardando o sábado, é que ele disse, então, em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, na verdade, nunca deixou de trabalhar. Ele trabalhou quando esteve na terra e ele continua trabalhando hoje na presença do Pai. Ele trabalha o tempo todo. Ele trabalha intensamente. E eu queria pensar com você rapidamente, nesses minutos que temos, sobre alguns benefícios, 3 coisas que o trabalho de Jesus tornou possível. Quando Jesus veio a esse mundo trabalhar, ele veio aqui por mim e por você. Ele veio com uma missão dada pelo Pai. Nós lemos aqui em João 17,4, na sua oração intercessória, que ele disse o seguinte, eu te glorifiquei na terra. Ele está falando com quem? Com Deus, completando a obra que me deste para realizar. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. Nesse instante, Jesus estava orando pelos seus discípulos e orando por nós. Hoje, no dia 2 de maio de 2016, eu e você estamos aqui porque Deus ouviu a oração de Jesus há 2000 anos atrás. Essa oração que foi feita foi ouvida por ele e por isso eu e você estamos aqui hoje. Então Jesus, o tempo todo, ele esteve envolvido com uma missão dada pelo seu Pai. E esse trabalho que foi dado a Jesus, trouxe para nós 3 benefícios. 3 coisas importantíssimas que o trabalho de Jesus proporcionou para nós. Primeiro, Jesus trabalhou para que o perdão de Deus fosse possível. Até a época de Jesus, como é que funcionava o perdão de Deus? Na verdade, Deus aplacava a sua ira quando um pecador oferecia uma vítima no seu lugar. Se você ler o Antigo Testamento, você verá que todos os dias animais eram sacrificados para aplacar a ira de Deus. Um animalzinho inocente, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de mácula, era oferecido no lugar do pecador
para que a ira de Deus então fosse aplacada e o pecador não tivesse que responder pelo seu pecado. Deus não tolera o pecado. O pecado afronta a santidade de Deus. Deus é santo, 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 mas Ele também é amor. Então Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E por conta disso, Ele precisa demonstrar amor pelo pecador, mas ao mesmo tempo punir o pecador pelo seu erro. E para que isso fosse possível, uma vítima precisava ser oferecida no lugar do pecador. E essa vítima era um cordeirinho, era uma pombinha, era algum tipo de animal perfeito, que não podia ter nenhum defeito físico. Essa vítima era oferecida no lugar do pecador, e assim a ira de Deus era aplacada. Mas quando Jesus veio a esse mundo, Ele trabalhou, e o seu trabalho proporcionou algo maravilhoso. Ele tornou possível o perdão de Deus. Hoje, eu e você, como pecadores que somos, nós não precisamos mais sacrificar um boi, sacrificar um pombo, sacrificar um carneirinho, porque, conforme João Batista nos disse, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado naquela cruz por mim e por você. Ali naquela cruz, Jesus estava naquela cruz, trabalhando para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao perdão de Deus. Veja só o que nos diz Isaías 43, 25. Isaías 43, versículo 25, vai nos dizer algo impressionante acerca da questão do perdão de Deus. Isaías 43, 25 nos diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O que é que Deus faz quando nós pedimos o perdão de Deus? Hoje, por causa de Jesus Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, Ele pega o nosso pecado, lança nas profundezas do mar. Ele não se lembra daquele pecado que cometemos. Ele se esquece do pecado que cometemos se nós apelamos para o nome de Jesus. Por isso que as nossas orações precisam ser feitas em nome de Jesus. Quando nós oramos e pedimos o perdão de Deus em nome de Jesus, Deus nos perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus trabalhou para isso. Ele tornou isso possível. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque hoje eu e você somos aceitos por Deus, porque Jesus trabalhou para isso. Hebreus 9, de 11 a 14, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14. Veja só o que a palavra de Deus vai nos mostrar nesse texto das Escrituras. Hebreus 9, de 11 a 14, diz assim: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha, santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. É o que a palavra de Deus nos diz. O versículo 22 de Hebreus 9 também nos diz o seguinte: Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, Cristo Jesus, Ele tornou possível algo imprescindível para o meu relacionamento com Deus. Através de Cristo, eu e você podemos ser perdoados. O que tira o nosso pecado não é o nosso esforço pessoal, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu opero, não é aquelas boas obras que eu pratico, não é a caridade que eu realizo. Segundo a palavra de Deus, o que retira o meu pecado, o que perdoa o meu pecado, é o sangue de Jesus naquela cruz. Então, quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais como pecador. Por quê? Porque os meus pecados foram lançados sobre Ele naquela cruz. Então,
eu quero dizer para você que Jesus trabalhou para que o perdão de Deus fosse possível. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma frase importante que eu gostaria de dizer para você. A frase diz o seguinte: o que o homem cobre, Deus descobrirá. Mas aquilo que o homem descobre, Deus cobrirá. Ou seja, quando você torna os seus pecados conhecidos diante de Deus, Ele cobre os seus pecados. Ele cobre os seus pecados. Não há mais pecados diante de Deus quando você apela para o sacrifício de Cristo, quando você confessa a Jesus. Então, foi por isso que Jesus trabalhou. Jesus não trabalhou, não fez o que fez para ficar na história. Ele não fez o que fez para ser tido como um mártir ou como alguém que defendeu uma causa. Jesus fez o que fez, porque através do que Ele fez, através do seu trabalho, eu e você hoje podemos ser perdoados por Ele. Mas Jesus também realizou algo com o seu trabalho. É a segunda lição que eu aprendo. Jesus trabalhou para que tivéssemos acesso a Deus. Para que tivéssemos acesso ao Pai. Aí no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 16 a 20, Hebreus 10, 16 a 20, vai nos dizer assim: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E ele acrescenta: não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. O templo de Jerusalém, ele tinha 2 compartimentos. Ele era uma cópia exata do tabernáculo do Antigo Testamento. Havia o lugar santo, onde ficavam os utensílios do culto, não é? E havia o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Nesse lugar santíssimo, ninguém tinha acesso. Ninguém entrava nesse lugar. Absolutamente ninguém, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação. Ele entrava naquele lugar para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. E ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura. E na borda das suas vestes haviam sinos. Sinos. Então, quando ele andava dentro do Santo dos Santos, e o povo ouvia o barulho dos sinos, era sinal de que Deus estava aceitando o sacrifício oferecido pelo sacerdote e que o povo seria perdoado. Mas se não ouvissem o barulho dos sinos, ninguém poderia entrar lá e tirar o sacerdote. Ele havia morrido. Sabe por quê? Porque ele não entrou purificado no Santo dos Santos. Tamanha era a responsabilidade que aquele homem tinha. Não se podia entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não se podia entrar na presença de Deus sem ter tido todo um processo de purificação. Ele deveria entrar ali purificado, perdoado, para que ele não morresse lá no Santo dos Santos. Ninguém podia ter acesso. As pessoas ficavam do lado de fora. Era Deus lá e os homens aqui. Ninguém tinha acesso à presença de Deus. Por isso era necessário o sumo sacerdote, para fazer essa ligação, essa mediação entre Deus e os homens. Mas quando Jesus morre na cruz, veja só o que nos diz Lucas 23, 45. Lucas 23, 45. Algo muito importante acontece quando Jesus está morrendo na cruz. O texto bíblico nos diz assim, Lucas 23, versículo 45. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. Quando Jesus morre,
quando ele diz, está consumado, e aí nós vamos para João 19:30, que eu disse, lá está dizendo que ele então bradou, está consumado, e morreu. Quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo é rasgado de alto a baixo. Ele não é rasgado de baixo para cima, ele é rasgado de cima para baixo. Ou seja, Deus rasgou, a separação não existe mais. Hoje, eu e você podemos, em nome do Senhor Jesus, por causa de Jesus, nos ajoelhar aqui agora e conversar com Deus, e Deus há de nos ouvir, porque eu e você podemos hoje entrar na presença de Deus. Não através mais do sacrifício de animais, não porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou santo, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, não, mas por causa do que Cristo fez, por causa do trabalho de Jesus Cristo por nós. Então nós podemos ter acesso a Deus. Deus não está mais distante. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, ele não é um dos caminhos. Se você me perguntar nesta noite, então pastor, me responda aí, qual é a religião verdadeira? Eu vou dizer uma coisa para você, a religião verdadeira não é uma igreja. A religião verdadeira não é um líder religioso. A religião verdadeira é Cristo Jesus. Ele é a religião verdadeira, porque a palavra religião significa religar. Ele é aquele que nos religa, é aquele que nos mantém unidos ao Pai. Veja só o que vai nos dizer, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ora, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O meu mediador não é um ser humano. O pastor não é um sacerdote. Eu não tenho poder de ligar você a Deus. Eu não posso fazer isso. Não posso. Mediante a palavra de Deus, seres humanos não têm mais esta atribuição. Esta atribuição pertence unicamente a Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que nos liga ao Pai. Então, quando Jesus trabalhou, ele trabalhou para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Hoje, eu e você podemos entrar na presença de Deus e ser aceitos por Ele. Podemos orar a Deus, podemos conversar com Deus como se Ele estivesse do nosso lado, porque nós não estamos mais distante dEle. Não que eu seja bonzinho ou que eu mereça isso, não. É porque Ele permitiu isso. Deus me amou tanto que Ele quis que eu me aproximasse dEle, mas o meu pecado me afastava dEle. Então Ele precisou, no seu infinito amor, enviar o seu Filho, para que o seu Filho morresse e retirasse de mim o pecado, para que então eu pudesse ter acesso a Ele. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É o trabalho de Cristo que proporciona isso. Cristo trabalhou para que eu e você hoje não estivéssemos mais distante de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer que muitas pessoas ainda mantêm um véu. Com o sacrifício de Cristo, o véu se rasgou. Mas ainda há pessoas que acham que estão distantes de Deus e colocam um véu diante delas e Deus. Existem vários véus que têm sido colocados entre os homens e Deus. Por exemplo, muitas pessoas colocam diante de si o véu do preconceito, não é? Outras colocam o véu da discriminação. Outras colocam o véu do egocentrismo. Muitas têm colocado um véu diante delas e Deus, pasmem, eu vou dizer para vocês, autorizado pelo Senhor nesta noite, a religiosidade muitas vezes é um véu. A religiosidade muitas vezes tem se tornado um véu diante dos homens, entre os homens e Deus. Deixe Cristo Jesus ligar você em Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Retire esse véu que está na sua vida, porque o principal véu já foi rasgado. Não há mais separação. Você pode entrar na presença de Deus hoje, se você quiser. E eu aprendo uma última lição. Uma última lição. Jesus trabalhou, e trabalhou muito,
para que eu e você pudéssemos ser salvos. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Nós estamos no fim. Estamos caminhando para o fim de todas as coisas. A palavra de Deus é um livro que, dentre vários assuntos, ela nos apresenta muitas profecias. Muitas profecias já se cumpriram. Jesus Cristo disse coisas. Há 2000 anos atrás, ele disse que no fim dos tempos aconteceriam coisas absurdas. Pais se levantariam contra os filhos, filhos se levantariam contra os pais, haveria doenças, haveria guerras, haveriam rumores de guerras, terremotos, coisas que aconteceriam que deixariam todos em polvorosa. Nós estamos diante de tudo isso. A ciência se multiplicaria, o amor das pessoas esfriaria. Estamos vivendo esses tempos agora. Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele voltará para levar a sua igreja. A pergunta que não quer calar é: você está pronto para quando Jesus chamar você? Se você morrer nesta noite, porque isso pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer um. Se você morrer nesta noite, se Deus chamar você nesta noite, você está preparado? Pronto para estar diante dele? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Se você olhar para você mesmo, se eu olhar para mim mesmo, eu nunca estarei preparado, porque eu não sou digno de ser salvo. Eu mereço ser condenado, porque eu sou mau. Nós, seres humanos, somos pessoas más. Segundo a palavra de Deus, no padrão de bondade de Deus, ninguém se encaixa. Deus olha do céu aqui na terra, o Salmo 14, o Salmo 53 diz isso, que Deus olhou aqui embaixo para ver se ele encontrava alguém que fizesse o bem de acordo com os padrões dele, e ele disse que não encontrou nenhum justo sequer. Ninguém merece a salvação, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos em Cristo, quando eu reconheço a minha incapacidade e a minha impotência acerca da minha salvação, e eu creio em Jesus Cristo, Ele me salva. Não porque eu mereço, mas porque Ele me ama. Então, quando Jesus trabalhou, Ele trabalhou para que eu e você pudéssemos ser salvos. João 3,36 diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 10, versículo 28 diz: dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. João capítulo 6, versículo 47, veja só o que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus trabalhou para que nós pudéssemos ser salvos. 1 de João 2, versículo 25. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.